Compartilhar minha tela. Bom, primeiro vamos falar sobre a prática, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, porque a câmera não pega direitinho. Esse aqui é um módulo touchscreen baseado em interface SPI. Tem versões baseadas em interface paralela também, que gasta muito mais pino, tá? Esse aqui, mesmo sendo SPI, tem umas vias de controle adicionais que a gente precisa, tá? Então, deixa eu só reiniciar aqui, ó, para vocês... Ah lá, ó, aqui vai começar com uma imagem, aí aqui uma animação, só para como é programável, né? E aí cai na tela principal, onde eu controlo por um potenciômetro aqui, ó, o valor que vai ser exibido na tela. E tem dois botões aqui, ó, um para mostrar o valor direto do conversor AD e outro para mostrar, a tensão em volts, tá vendo? Vai até 3.3. Então essa aqui é a ideia. O código é meio grande, então eu vou pegar a solução pronta e vou fazendo ela aos poucos, mas usando o recurso de copiar e colar para dar tempo, tá? Eu organizei aqui as ligações com esses jumpers para não cobrir, né, o display. E aqui, não sei se vocês estão percebendo, tem um efeito de flicker, não é da câmera não. Ele está piscando assim mesmo. Para gerenciar isso, você tem que evitar ficar apagando a tela toda hora, tem que ter uma política de renderização mais robusta, tá? E aumentar as taxas também, aumentar a taxa da própria interface SPI, que aqui está 20 MHz, mas no ESP dá para aumentar um pouco. Mas eu não vou preocupar muito com isso hoje à noite não, tá? Eu vou deixar assim mesmo, para a gente focar na API aqui do Touch. Normalmente, todos os exemplos que eu fiz até então no curso envolvem circuitos integrados que pelo próprio datasheet você já tem informações suficientes para implementar. Eu não lembro se eu cheguei a usar biblioteca externa. Eu sei que para o LCD já começa a complicar, que tem um monte de comando, aí o tempo gasto para você aprender todos os comandos já fica um pouco inviável. E para o touch, se você não usar a biblioteca, você fica com um nível de abstração muito baixo lá de pixels, regiões na memória do touch, então também não é muito legal, não. Bom, o que a gente vai fazer então? Primeiro, aqui é o código completo, né? Instalar a biblioteca. Por aqui, ó, Tools, Manage Libraries. A biblioteca que eu estou usando, ela chama TFT-ESPI, tá? Caramba, tá bem lento aqui minha máquina. Tá atualizando a lista aqui e tal. Enfim, eu não vou... Ah, agora foi. TFT ESPI, tá? Esse SPI aqui não é ESPI, não tem a ver com ESP32, tem a ver com a interface SPI mesmo, tá? Então é isso aqui, ó. Você vê que tem até tem uma biblioteca aqui mais alto nível para você ter widgets, né, de interface gráfica, botões e tal, mas hoje a gente vai fazer mais no médio nível, não é tão baixo a ponto de você controlar pixel a pixel tudo aqui, mas também não é tão alto de você falar desenhe um tanque com essas três regiões, né? Tá? Não é bem assim. Bom, essa biblioteca, quando você instala ela, que na minha máquina já está instalada, você tem que ir lá para a sua workspace do Arduino, onde ele guarda os projetos e as bibliotecas. Então, eu vou localizar a minha aqui. A minha ficou em documentos, workspaces, Arduino, tá? Aí aqui dentro tem, então, essa subpasta libraries, certo? As bibliotecas vêm parar aqui. Eu instalei também um decodificador de JPG, para ficar mais fácil jogar aquela imagem com o logo do Cefet lá dentro, tá? Mas você poderia, no computador, trabalhar ela antes e já passar mais mastigado, né? Agora, o interessante, pessoal, é o seguinte, essa biblioteca aqui, ela já tem a questão de user setup, tá vendo? Aqui tem um arquivo .h que vem algumas configurações comumente usadas, vamos dizer assim, tá? Então, se você quiser controlar um display touchscreen, né, que vem com um controlador ILI 9341, tá vendo? Então tem um monte de, vamos dizer assim, presets de configuração. O controlador que eu estou usando, ele não está listado aqui nesses presets, tá? Então a gente tem que fazer na mão mesmo. Eu não olhei todos também, mas não está mesmo não.
Então, alternativamente, ao invés de usar esse preset, você pode editar diretamente o arquivo usersetup.h depois que você instala a biblioteca, e isso fica na biblioteca. Então, se eu quiser compilar um código para outro display, eu tenho que vir aqui e editar com as configurações daquele display. Não tem muito como fugir disso não, tá? Do jeito que foi feito aqui. Primeiro é definir o controlador de display, né? Que é a parte de exibir a imagem aqui mesmo, não tem a ver com o touch, né? Aí, esse módulo que vocês estão vendo aqui, ele usa esse controlador chamado ILI 9486. Peguei isso na descrição do Mercado Livre, que é quando eu comprei ele pelo Mercado Livre, tá? Bom, então, primeira coisa é deixar apenas a linha do controlador que você está usando descomentada e todas as outras comentadas. Depois, mais adiante nesse arquivo .h, tem aqui essa opção de inversão de cores. O que acontece? Quando eu liguei esse display, ficou tudo invertido. O preto era branco, entendeu? As cores lá, o azul do Cefet ficou, o azul escuro virou um cinza, claro, um negócio diferente e tal. E aí eu fiz uns testes e descobri que se eu invertesse bit a bit, tá? As cores em RGB ficava certo. E aí, pasmem vocês, a configuração que faz a inversão que deu certo para mim é essa aqui. Então, na verdade, eu acho que a maioria dos módulos inverte e esse aqui não inverte. Como estava invertido, eu testei uma, testei a outra e aqui deu certo, permaneceu. Antes de descobrir essa opção aqui, eu cheguei a manipular a cor diretamente para descobrir o que estava acontecendo, tá? Bom, tem a parte de controle de backlight que fica difícil também aqui com a câmera, eu deixei o LED no talo mesmo, tá? E aí depois vem os pinos que serão usados, tá? Vem o setup padrão, é para Node MCU, que era esse aqui, ó, esse aqui estava tudo descomentado. Aí você vai descendo, chega uma hora, você chega aqui no ESP32, placa de desenvolvimento do ESP32. Ele fala que só testou no ILI 9341, mas funciona no nosso também, tá? E aí o que acontece? Só de você descomentar essas linhas, já vem a pinagem, vamos dizer assim, padrão. Master in slave out, master out slave in, clock, chip select, o data command e um reset. Então, esses quatro aqui ó, já seriam necessários por causa da interface SPI. Esses dois aqui são dois pinos de I/O adicionais que a biblioteca usa, por exemplo, para resetar imediatamente o display e tal, enfim. Mais adiante aqui tem um outro define que a gente tem que descomentar, que é para o touch. É o chip select do touchscreen. Esse módulo aqui não é um periférico só. Tem três aqui, na verdade. Tem o display, o touchscreen e um leitor de cartão SD que a gente não vai usar aqui hoje. Então, você descomenta essa linha para poder usar o touch, né? Bom, configurei a biblioteca para essa pinagem. Vamos às ligações. Eu coloquei aqui só uma tabela para a gente enxergar mais fácil. Aqui é o número lá no protoboard, tá? Porque não sei se vai dar para ver pela imagem. Esse é aquele protoboard que vem tudo numerado para ficar mais fácil ligar. Então, coloquei. Bom, VCC e GND está usando 3.3 volts mesmo. Inclusive, não sei se é uma boa ideia alimentar o display direto com a saída 3.3 do ESP. Aquele regulador de tensão pode ficar meio sobrecarregado se tiver outros devices ligados. Então, teria que ter uma outra estratégia para alimentar, tá? Mas ele opera com 3.3 numa boa. O chip select vai no D15. Esse aqui vocês já viram lá, essas ligações, né? O clock é compartilhado, então tem uns pinos do touchscreen aqui, ó, que tem clock, tem data in, que é o slave in, né, master out slave in, tem o data out. E aí isso é mais ou menos compartilhado, ó. Por exemplo, quando o mestre vai escrever, o mestre não vai escrever aqui para o touch, né? Mas quando o mestre vai escrever, é essa via aqui, master out slave in. E o master in slave out do display a gente não está usando. Então o display só recebe dados do ESP, mas o touch envia dados para o ESP. Então o D19 aqui, que seria o master in slave out, está sendo usado exclusivamente pelo touch. E interrupção de touch também não está sendo usada. Ah, está até destacado aqui, ó, o master in slave out do display não está ligado. Essa pinagem aqui, pessoal, não está aparecendo aqui porque fica no verso do display, meio mal feito, né? O que eu fiz foi tirar uma foto para ver de antemão todos os pinos, ó. Tá aqui uma foto dele por baixo para vocês verem como é que é. E tá de cabeça para baixo aqui o texto, mas está bem na ordem
Bom, aqui na realidade, quando eu montei com ele virado assim, ó. Então o VCC está aqui embaixo, tá? É o pino 1 que ele destaca aqui, já é o VCC. Tem um caminhãozinho aqui embaixo, vocês viram? Que legal. Brinquedinho. Bom, então aqui eu já comentei sobre a biblioteca, configuração que você faz assim que instala ela, e as ligações eu só mostrei aqui mesmo na tabela, né? Em todo caso, você precisaria de master out slave in, master in slave out, porque o touch vai enviar e o display vai receber, o clock, né? E os chip selects. Isso aí era inevitável. Alguma dúvida até agora? Podemos prosseguir? Vocês estão me Beleza. ouvindo bem? Pode Tá. prosseguir. Tranquilo, tá Então tranquilo vamos também. fazer. Joia. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegando passo a passo aqui. Primeiro é essa imagem do logo que vocês viram, tem aqui ela em JPG, tá certo? É, eu uso muito o GIMP, tem gente que usa Photoshop, enfim. Eu precisava do código dessa cor aqui em hexadecimal, tá? Eu peguei o código dela, só que esse display aqui não usa 24 bits de profundidade, tá? Para as cores. Cada cor são 16 bits. É uma outra forma de representar cores. Como ela não é tão popular, tá? Eu vou mostrar aqui uma página, só para vocês entenderem melhor, que é essa aqui, ó. Você passa o hexa, ou se quiser digitar mais, preenche tudo aqui, e ele te dá nesse formato RGB 565. Então, deixa eu pegar aqui na ferramenta Conta Gotas aqui do GIMP. Vou pegar esse azul aqui, ó, tá aqui o código hexadecimal dele. Eu jogo lá, aqui, ó, peço para calcular e ele me fala lá, esse azul aqui é essa cor. Como que funciona o RGB 565? São 16 bits. Os 5 primeiros bits para a componente vermelha, então 32 valores diferentes. Cuidado para não arrebentar a corda nela. Minha filha está puxando as cordas no violão. Depois 6 bits para a componente verde e depois 5 bits para a componente azul, tá? Então, você não separa facilmente. Aquelas operações bit a bit que a gente fez na aula passada são bem interessantes. Na aula passada da teoria, eu falo, né? Que teve uns exercícios resolvidos que a gente pegou lá e tinha essas operações. Você vê que para extrair essas componentes, a biblioteca precisa fazer isso, com certeza, tá? Beleza, então, primeiramente é lembrar que todas as cores serão representadas por inteiros de 16 bits dessa forma. 5 para vermelho, 6 para verde e os 5 últimos para azul. Bom, vamos começar então na geração desse logo.h. Esse logo.h é um arquivo com vetor gigantesco. Esse vetor aqui são os bytes da imagem em JPG, tá? Mas como que você faz? O GIMP faz isso? Não, eu não fiz pelo GIMP, eu fiz um programinha, é um arquivo normal, você abre ele, extrai os bytes e salva lá no vetor. Eu fiz em Python para ficar mais fácil, para mim, né, pelo menos. Então, como que eu faço aqui? Eu passo o nome do arquivo como argumento para o programa, abro ele no modo binário, né? E aí, nossa senhora, coisa aqui está fazendo 200 coisas aqui, olha só. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo, vai gerar uma lista de 0x, e aqui vem o valor em hexadecimal, o 0x porque é a anotação que eu vou precisar lá no ponto H depois, né? Então, para cada byte do conteúdo do arquivo, ele vai gerar isso aqui, 0x, tal, tal, tal. Beleza. Depois ele vai separar em slices, né, em sublistas de 14 elementos. Estética, só para morrer aqui, ó, numa parte da tela que ainda dá para ver. E aí, o que ele vai fazendo? Ele imprime lá, conste o int 8t, né, inteiro de 8 bits, sem sinal, um vetor chamado imagem, abre chaves, e aí para cada chunk, ele vai imprimir esses dois espaços em branco, e os elementos separados por vírgula, tá certo? Até o penúltimo chunk, esse índice negativo, isso aqui é até o penúltimo. Ele no final vai incluir essa vírgula, e no último não tem vírgula. Depois fecha a chave e termina com ponto e vírgula. Vocês não precisam fazer isso em Python, vocês precisam de alguma forma conseguir os bytes dessa imagem JPG sem digitar um por um, né? Porque não tem como. Aqui deu uma imagem de, vamos ver o tamanho dela, em JPG, eu nem coloquei para comprimir não, 23.2 KB. No Arduino tem um limite lá de 32 KB para um vetor, mas no ESP eu acho que você pode passar bastante, que não tem problema. Então, isso aqui é um ponto H que ele vai ser incluído uma vez só,
no módulo que for usar ele, e vai definir essa variável global imagem. Pronto. Martiori, Pode falar. isso aí parece difícil, hein? Mais que os outros. É pra gente fazer isso aí também? Desenvolver isso aí? Não. É Ah, porque não precisava ser em Python, sabe? Eu preciso gerar essa matriz aqui com os bytes lá da imagem. Aqui eu passei rapidamente, mas não, passando mais a lógica. Vocês não viram essa linguagem, eu não tenho expectativa que vocês entendam, não. Tá? mas só imaginando assim o que eu faria, né? Se eu tentasse clicando com o botão direito na imagem, Não ia dar completar certo. Não ia prestar. Mas você pode fazer um programa em C que faz a mesma coisa. Você não precisa faz separar de 14 em 14. Faz, ué. Você dá um stride, tudo você fez fopen, ali. abre ele, desse jeitinho. Abre no modo RB também. E aí você vai colocando todos eles, separa por vírgula. Esse cuidado de não ter vírgula. O ponto H não precisa vir perfeito. Faz ele para vir com uma vírgula a mais lá no final. Depois você abre um editor, vai lá e deleta aquela última vírgula. Essa parte aqui você pode escrever também. O importante é você conseguir esses bytes aqui para inicializar o vetor. Tá? Beleza. Bom, então agora vamos fazendo passo a passo aqui. Como eu estou falando que é passo a passo, eu não vou copiar tudo agora não. Eu vou fazer só a parte de introdução, que é mostrar aquela imagem, tá? Eu vou abrir um outro sketch aqui, deixar tá em branco, ó. Primeiro incluir os arquivos .h das bibliotecas que eu vou usar, né? Eu preciso incluir a SPI também, tá? Isso não é feito automaticamente aqui não. Bom, aí eu tenho o TFT. Aqui uso um pouquinho de programação orientada a objetos, mas nada muito sofisticado não, podem ficar tranquilos. E teoricamente vocês viram isso em programação 2 também, tá? Aqui é o nome da classe, aí aqui é o nome da variável, e aqui eu estou chamando o construtor dela que não recebe nenhum argumento. Então esse aqui constrói o tal do TFT, né? Eu não lembro o que significa a sigla TFT, mas tem a ver com touch, vai? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí no setup, o que a gente vai fazer? O setup aqui, deixa eu pegar ele pronto aqui então, por causa do tempo. Aula síncrona, vou jogar aqui. Tem essa serial aqui só para fins de depuração, tá? Aí você tem que chamar o método init, que ele inicializa o display, deve jogar algum comando, resetar e tal. Aí, pessoal, reparem que eu estou usando ele no modo paisagem. Eu acho que essas telas em paisagem são muito melhor para fazer interface, mas cada caso é um caso, enfim. Esse meu aqui, talvez até pelo layout aqui da montagem, eu falei, vou deixar em paisagem mesmo. Ó, esse cara tá meio... tá com lag aqui, mas tá bom. Então, para isso, eu uso o set rotation aqui, passo 1, ele fica no modo paisagem. Aí ele vai chamar a introdução e depois vai preencher de branco. Aliás, essa introdução, eu vou deixar ela em loop por enquanto, para ficar mais fácil. Então, ele vai chamar a introdução aqui e depois vai ficar chamando a introdução sem parar ali, ó, introdução. Bom, vamos então fazer a tal da função intro. Eu tenho que carregar a imagem, posicionar ela, né, num lugar decente e depois colocar aquela animação do texto. Isso aqui vocês vão ver que é mais tranquilo. Ó. Deixa eu pegar ela inteira, por causa de tempo, gente. Realmente o código de hoje é grande. Eu prefiro não perder nenhum tempo digitando, vou só explicar mesmo. Bom, primeiro limpa a tela. Né? Então, tft.fillScreen preenche a tela com essa cor. Essa cor aqui, ó, no ponto H lá da biblioteca, tá. Eu fechei aqui para fazer outra coisa, mas tem aqui também. Aqui nós temos as cores, tá? TFT White, por exemplo, tá? Algumas cores aqui pré-definidas. Aquela do logo do Cefet não tem, não sei se tem exatamente ela, então ela eu tive que pegar. Depois, pessoal, aqui no decoder de JPG tem uma opção de swap bytes que quando ele fizer a decodificação, ele vai pegar a sua imagem JPG e vai gerar um vetor de pixels já em 16 bits, né? Prontinho para jogar no display. E ele tem que saber, no RGB 565 lá, que gasta 16 bits, qual byte vem primeiro. É a questão de endianness, que a gente comentou na aula, né? Que não lembro, acho que foi na teoria. Quando você tem uma palavra maior, qual o byte mais significativo que ocupa a maior posição na memória, ou é o contrário, né? No caso,
para usar no ESP32, a gente tem que colocar esse cara para true, tá? Aí aqui, gente, tem um callback, que é a função que vai ser chamada quando um chunk, um pedaço da imagem, for decodificado. Vai ser a função TFT output, e essa aqui eu peguei ela tal qual um exemplo que vem na própria biblioteca do JPG Decoder, tá? Aqui sobrou, na verdade, só um vestígio lá de quando eu estava invertendo as cores na mão, antes de descobrir aquela opção. Tá vendo essa parte aqui invertendo bits? Isso aqui não precisa, tá? Mas o que que essa função faz, essencialmente? Ela recebe uma posição XY lá no touchscreen, uma largura e uma altura, e um vetor de pixels com as cores, né? E aí ele se vira e tem que ir lá no touchscreen pedir para jogar aquele chunk naquela posição daquele jeito, tá? Então, gente, essa aqui, vamos dizer assim, é a interação entre uma biblioteca que tem a ver com JPG e uma biblioteca que tem a ver com display. Uma não precisa conhecer a outra. A de JPG só sabe que, não, como isso aqui vai ser usado por controladores de touchscreen depois, eu vou já gerar o tal do RGB 565, né? Cores de 16 bits. Aí, primeira coisa, se chegou numa parte lá que não cabe na tela, você pegou uma imagem que é maior que a tela. Se o y, que é a linha atual, passou da última, você já retorna 0, deixa para lá. E aí, agora na biblioteca do Touch, tem essa função aqui, ó, push image, que você passa as coordenadas, a largura e a altura e o vetor, né? Então, isso aqui é uma matriz, mas representada por um vetor. É simplesmente um ponteiro para uma região lá na memória. Então, se você não tiver noção de largura e altura, você não vai conseguir depois separar direitinho, né? Isso aí tem a ver com a forma que o JPG armazena a imagem também. Às vezes isso aqui é 16 por 16, né? Na maioria dos casos isso aqui é 16 por 16. E aí essa função tem que retornar um booleano indicando se é para continuar decodificando ou não. Porque vai que é uma imagem muito grande, você cancelou e tal, né? Então, reparem, é uma função que você programa para fazer a interface entre o JPG da imagem e o display, usando, no caso dessa biblioteca, o push image, mas se tivesse outra biblioteca seria outra função, e ela é chamada automaticamente pela biblioteca que faz a decodificação de JPG. Ele não sabe ainda que é para decodificar aquela imagem, mas ele sabe que quando for passado para ele a tarefa de decodificar, ele pode usar essa função. Detalhe, isso aqui poderia... Tem umas... Eu não tenho um exemplo aqui, mas tem como fazer isso usando os dois processadores do ESP. Então, você decodifica num processador e processa o touch e o resto no outro. Bom, tem umas variáveis aqui, ó, largura e altura da imagem, tá? E aí a biblioteca tem uma função para ir lá nos metadados da imagem, pegar, descobrir a altura e a largura dela. Isso aí você pode fazer no tal do propriedades lá, tem, né? Ó, 284 por 240, tá? Nesse caso. E aí o que você passa? Você passa o array e o tamanho do array, porque como é só um array, é só um ponteiro para o primeiro elemento, você tem que saber o tamanho. Então, size off serve para isso, na verdade, tá? Ele vai lá no, ele pega lá do que você incluiu, logo.h, e descobre. Bom, e agora, vamos lá. Aí você chama o método para desenhar um JPG. Onde que ele vai ser desenhado? Eu quero no centro da tela certinho. A tela é 480 por 320. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a coordenada X da imagem, tá? Que você passa, na realidade, é o canto superior esquerdo. Então, você pega a metade da tela menos a metade da largura da imagem, você chegou na extrema esquerda lá da imagem. E você pega a meia altura da tela e subtrai metade da altura da imagem, você chegou na posição do topo superior, tá? Então, a partir daí, com essa largura, com essa altura, ele vai desenhar lá a imagem. Vai esperar 3 segundos aqui, e aí vem a parte de texto. Primeiro, aqui é a hora boa para fazer uma pausa. Tranquila a parte da imagem aqui, gente? Vai ter uma matemática pesada na hora que chegar para fazer esse tanque aqui. Aí tem muita continha, mas eu vou passar rapidamente por questões de tempo, mas como a aula está gravada, depois vocês podem replicar isso na velocidade mais conveniente. Agora vamos ver então o texto animado, tá? O texto tem um tal do datum. É engraçado datum porque datum seria dado
no singular, tá? Quando você fala data em inglês, de dado, é dados, no plural. Mas todo mundo hoje em dia usa para os dois casos. Bom, aí, gente, esse datum aqui é para você escolher qual corner do texto que vai ser usado para você especificar a localização dele. Por um acaso, eu estou aqui com o QCAD aberto, um software de desenho 2D que eu gosto muito, fiz até uma biblioteca de símbolos aqui nele. E olha só, quando você vai colocar um texto, o AutoCAD também tem isso, né? Você pode especificar qual que é a referência desse texto. O ponto que você vai escolher vai ser o canto superior direito do texto, vai ser o centro, vai ser o canto superior esquerdo. Tem esse baseline aqui, ó, que quando você corta a letra G minúscula, tá vendo? Para alinhar aqui, tem várias formas de especificar, tá? E essa biblioteca tem essencialmente isso. Quando você pega lá os datums, olha lá, tem middle center, né? Aqui está center assim porque é inglês britânico. Tem top left, top center, top right. Eu vou especificar as coordenadas do centro desse texto. Por isso que eu coloquei aqui MC, no meio e no centro, tá? Bom, aí agora a gente configura a cor de frente e de fundo do texto. Aí vem aquela cor que a gente conseguiu lá no site, né? Eu peguei pelo conta-gotas do GIMP, fui lá no site, ó, 01 ED. Joguei aqui. 01 AD, tá? É o lugar que eu cliquei lá na imagem quando eu fiz o exemplo e agora, né? E o fundo branco, beleza. Eu acho que se você colocar fundo preto, já reduz um pouco o flicker, viu? Tem essa impressão que ele deve jogar um monte de zero lá, apagar é muito mais rápido, né? Apagar um bloco. Aí aqui você escolhe uma fonte, que é outro problema. Né? Você tem as fontes built-in, você tem a opção de jogar, se você quiser até uma Arial, você consegue colocar ela inteirinha aqui. Só que aí tem que ver a memória do micro, né? Se aguenta. Então aqui eu estou usando uma fonte built-in e vou escrever prática 8 sem acento, porque essa fonte não tem acento, é 96 caracteres, não tem tantos glifos assim. Então aqui é o texto que vai ser escrito. E aí, só para ilustrar uma animação, o que está sendo feito aqui? Ó? Ele vai copiar esse texto num vetor que cabe. Aqui eu acho que tem 10 e mais o barra zero, então tem 11. Eu coloquei um a mais ainda. Né? E aí ele vai fazer um for aqui, ó, de i igual a zero, enquanto o i for menor que o comprimento do texto, né, o tamanho do texto, e mais. Então isso aqui é caractere por caractere. O que ele vai fazer? Ele vai copiar para esse vetor aqui, ó, cópia, tá? O conteúdo de texto, e ele vai copiar 10 caracteres, poderia até colocado para ele copiar o tamanho, né? O tamanho de texto mesmo, já que cabe. Fica até, porque o 10 aqui foi contado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o barra 0, 10. Aqui é até melhor fazer assim, tá? Se bem que aqui vai dar 9, hein? É bom pôr um mais um aqui, pronto. E aí, vejam bem, o i começa no 0, tá? Pessoal, aqui já é de prog 1, né? Uma string no C, ela termina, as funções que vão manipular com print e tal, termina quando encontra o barra zero. Então, mesmo tendo um vetor de tamanho 12, né? Se eu quiser terminar a string mais cedo, é só colocar um barra zero na posição que eu não quero mais. Então, quando o i vale zero, que eu estou aqui na letra P, na posição 1 eu jogo barra zero, aí vai mostrar só o P. Aí eu chamo a função para desenhar a string naquela posição, e essa é a posição do centro que a gente configurou aqui. Então ele vai ficar sempre centralizado e aumentando. Prática 8, tá certo? E coloca um delay para dar tempo de enxergar. Isso aqui são só coordenadas, muitas delas, inclusive, eu precisei desenhar uma tela aqui no QCAD mesmo, ó. 480, 320. Ó, essa aqui é a tela. Então, eu ia desenhando aqui para ter noção, né? Por exemplo, vamos dividir isso aqui no meio. Aí eu quero saber agora o meio desse cara aqui, ó. Eu vim aqui, fazia esse X aqui, ó. E aí eu sabia, opa, aqui é o meio, ó, 120, 160. Aí pode dividir aqui e tal. Você pode fazer todo o layout aqui e já deixar as coordenadas prontas. É o conveniente, né, de usar tela de tamanho fixo, mas fica aqui a ressalva que eu acredito que é muito mais interessante você usar a tela de celular para fazer isso, tá? Aqui é para aproveitar o estudo de SPI e tal, mas aquela aula de Android que a gente usou Bluetooth, né, no caso, não precisa usar Bluetooth, mas fazer a interface via Android eu acho muito mais interessante e você já tem os widgets todos prontos, né?
É muito mais tranquilo de trabalhar. Bom, a introdução é isso. Deixa eu fazer o upload só dela, para a gente ver funcionando, aí depois a gente continua para a fase 2. Que a gente já viu, de certa forma, né, como colocar imagem e como colocar texto. Já dá para fazer muita coisa com imagem e texto. Falta fazer outros desenhos. Opa, logo.h no such file. Ah, tá. Aí, gente, aqui na pasta da prática 8, né? Esse é o sketch que estava lá e esse é o sketch que eu estou fazendo. O logo.h, que é o arquivo gerado lá da imagem, tem que estar lá para ele achar, né, na ocasião do include. Vamos lá, acabei de copiar ele, vamos fazer o upload. Eu não vou fazer o upload muitas vezes, também por questão de tempo, porque é lento, tá, para carregar isso tudo. Está compilando até agora, para vocês terem uma ideia. Alguma dúvida enquanto isso? Alguma observação? Não, Leandro, tá dando para tentar acompanhar. Beleza. Ó, tá pedindo para conectar aqui e as coisas que estão ligadas, ó. Às vezes é necessário apertar esse botão boot, mas depende muito, viu? Hoje, algumas vezes eu gravei sem apertar e outras vezes ficou lá no connecting, até eu apertar. Então, foi. Agora está reiniciando. Olha lá, a imagem. Você vê que não é muito lento não, viu? Você parar para pensar. Prática 8. Porque teve que decodificar, foi tudo monothread, né? Nem usou outro processador. Aqui eu coloquei em loop, tá? O que deixa lento também é esse negócio de apagar a tela toda. Ficar apagando toda hora não dá. Tanto é que para fazer esse texto aqui não é isso que é feito, né? É que como eu sei que ele vai aumentando, ele vai ocupar o espaço das letras que ficaram para trás. Por isso que nesse caso eu não preciso ficar apagando, tá vendo? Ó. Tem uma função setTextPadding que serve para isso também, tá? Bom, vamos prosseguir então, gente. Agora vem a fase 2, que é a introdução. Aqui ficou em loop, mas ela na realidade vai ser chamada uma vez só. Próxima fase, vamos mostrar o valor lá analógico, né? Analog read 36, nem coloquei o define aqui não. E eu tenho que colocar um texto mostrando o valor lá na tela, vocês lembram como é que estava antes, né? E fazer aquele tanque. Aquele tanque vai demorar para caramba. Só que o texto, vejam bem, eu vou querer fazer ele de duas formas. Vai ter aqui um show volts, uma variável, que começa valendo false. Quando eu apertar lá, vai mostrar a tensão. E quando ela estiver em false, que é o padrão, vai mostrar o valor do AD, né? Então vamos lá. Eu disse que não ia ficar digitando, já estou eu recorrendo no erro aqui. Vamos lá. Depois da introdução, então, ó, ainda aqui no setup, a gente vai lembrar de preencher tudo de branco de novo. Essa parte dos botões a gente vai deixar por último. Aqui, isso aqui eu já vou precisar. Isso aqui são as coordenadas do texto, tá? Pode pegar lá no CAD também. Como é const, mesmo estando dentro do loop, não vai fazer diferença assim em termos de execução não, tá? Mas se quiser colocar como global também, sem problema. Bom, tanque deixa para depois, o touch deixa para depois, botões, aqui, valor numérico, essa parte aqui, eu vou pegar ela inteirinha e vou copiar aqui, é o foco do estudo agora aqui, tá? Bom, aqui tem até coloquei alto, né, mas o analog read retorna o inteiro mesmo. Ele lê lá do potenciômetro, do pino 36, e aí ele colocou aqui uma fonte, pessoal, que é a fonte 8. Ela só tem dígitos numéricos, ponto, dois pontos e tracinho. Então, para fazer um relógio grande, dá, né? Mas se não for número ou relógio, não serve para nada, não dá para colocar, não. Só que ela já vem grandona. Esse set text size, ele aplica um fator de escala nos pixels lá da fonte, nos glifos, né? Cada glifo tem uma matriz lá de pixels, a parte que é para preencher, a parte que não é, e ele vai tentar escalar isso sempre para cima, para baixo ele tem mais dificuldade, né? Aí o que acontece, gente? Nessa fonte 8, ela já é grande, então eu joguei o tamanho 1. E se você pegar uma fonte pequena e jogar tamanho bem maior, ela fica toda pixelizada, né? Porque ela não foi feita para aquela precisão. Essa aqui, o glifo dela já foi especificado para um tamanho grande. Então, apesar de ocupar mais memória no processador, ela é legal para colocar número grandão.
Você pegar a fonte do tamanho padrão, que é minúscula, e pedir para ir aumentando o tamanho, ela fica muito feia. Vai ser que nem, quer ver? Ó, só para explicar mais fácil, vai ser que nem eu fazer isso aqui, quer ver? Ó? Ô, caramba, deixa eu colocar branco aqui primeiro. Branco, agora eu vou colocar aqui um texto, eu vou escrever A. Tamanho 12 aqui. A. Opa! Nossa senhora, baguncei tudo aqui. Isso aqui é a pressa, né? Ó, tá bom. Gente, tem um A aqui. Olha quando eu vou escalando ele, como é que ele fica esquisito. No caso do ESP, pode ter anti-alias também, pode ter cinza, não é só preto e branco, não. Então, pegar uma fonte muito pequena, não adianta escalar. Não vai ficar legal, tá? Que eu já escolhi uma fonte grande. Bom, beleza. Aí aqui você escolhe a cor de frente, cor de fundo. E esse text padding aqui é para preencher dígitos em branco, mas não são todas as funções que usam, não. Novamente, eu estou setando aqui o MC, porque coisas que você faz antes de chegar nesse trecho aqui pode bagunçar isso, tá? A parte de botão, a gente vai usar lá uma biblioteca incorporada, vamos dizer assim, que ela mexe nessas configurações. Então, você tem que depois resgatar o jeito que estava, né? Bem estranho, ela mexe e não devolve não, sabe? Bom, aí o que acontece, gente? O texto, uma abordagem é você fazer um retângulo e pintar ele todo de branco antes de desenhar o texto novo por cima, tá? Isso gera um glifo, mas não gera vestígio do texto antigo lá. Vai que você tinha escrito 1 e agora você vai escrever 9.523, né? Quer dizer, o contrário. Você escreveu 9.000 não sei quanto e agora você vai escrever 1. Como está centralizado, o espaço lá que estava o 9, se você não fizer nada, vai ficar lá o 9. Então, você tem que fazer funcionar ou o padding ou essa abordagem de desenhar um retângulo branco por cima, alguma coisa assim. E aí, vejam bem, aqui tem o show voltage, que é o nome que deveria estar aqui, ó, show voltage. Se não é para mostrar a tensão, ele vai jogar lá nas coordenadas do centro o valor do jeitinho que veio do conversor AD, que é um valor de 0,4095. Caso contrário, ele vai fazer aquela conta que vocês já viram lá, né, no trabalho, para obter aqui em milivolts, né? E eu dividi por 1000 aqui, na realidade, no final das contas, eu preferi colocar em volts para gastar menos casa decimal, por causa do tamanho do texto aqui e tal. Decisão mesmo da coisa. E aí aqui você tem também uma função auxiliar, que é o draw float, que ele recebe um número e você já fala quantas casas decimais, então não precisa fazer o sprintf. Então, olha só, vocês já viram o draw string, que desenha uma string, você já deixa ela prontinha e tal. O draw number, que vai converter o número para string, e o draw float, que converte o número real para string e já coloca o número de casas depois da vírgula que você pediu, tá? Aqui, bom, até posso deixar compilando aqui de novo, mas eu queria fazer mais coisa. O que vai gastar mais, que vai dar mais trabalho, na verdade, é do tanque. Já é 15 para as 8, eu nem cheguei nele, então eu vou dar uma acelerada aqui, se vocês não se importarem. Que eu queria, tem o tanque e depois tem os botões ainda, né? Que é a parte do touch. Por enquanto é só o display. Vocês não viram ainda uma opção de você encostar lá e alguma coisa acontecer. Então, pode ser, gente? Posso passar para a parte do tanque já? Até acabou aqui de jogar lá. Depois, se for o caso, eu comento a introdução para andar mais rápido também. Olha lá, está o valor. E aqui eu tinha colocado sem delay, então o branco está terrível aqui, o glitch, né, o flicker. Agora eu coloquei um delay para atualizar a tela só 10 vezes por segundo, que ninguém vai ler o número mais rápido que isso também, né? Bom, vamos agora passar para a parte do tanque. A parte do tanque eu quis dar uma complicada, justamente para mostrar coisas que nos outros devices que a gente viu até hoje no curso ia ficar muito complicado, tá? Então, primeiro tem que pegar uma série de coordenadas aqui, ó. Eu já explico todas elas aqui, pelo menos assim, eu passo a ideia de cada uma para vocês. Então, eu tenho a posição do centro do tanque, x e y, aqui, certo? A altura e a largura que eu quero para o tanque, largura, altura, certo? Vai ser um tanque de 100 por 240 pixels. Aqui algumas coordenadas úteis com nomes para facilitar, ó.
Então, a coordenada x do tanque, da esquerda, extrema esquerda, é o centro menos metade da largura. O topo é o centro menos metade da altura. E o bottom, a parte de baixo, é o centro mais metade da altura. Gente, esse tanque eu poderia deixar ele bem genérico. Faça um tanque para mim na posição tal, altura tal, largura tal. Minha filha está batendo palma. E mapeando a variável com valor que vai de tanto a tanto. Mas hoje eu não fiz genérico, não. Deixei bem sob medida para andar rápido também. Queria chamar a atenção que a coordenada y igual a zero é aqui, ó. É aqui. E aqui que é o y igual a 320, tá? E o touch é ao contrário. Para o touch, o y igual a zero é aqui. Y igual a 320 é ali. Isso aí a gente tem que conviver com isso. É só fazer 320 menos, aí você inverte. Por isso que no caso do topo, você pega o centro e subtrai. O eixo y está diferente do que vocês estão acostumados lá na matemática, está ao contrário. Bom, então, de posse dessas coordenadas, vem aqui, né? Primeiro a gente vai desenhar um retângulo, aqui é só a borda do retângulo. Eu passo aqui a posição superior esquerda do tanque, passo a altura, a largura e a cor, tá? E aí ele vai lá e desenha um retângulo de 1 pixel mesmo, com aquela cor. Beleza. Depois, eu vou apagar o que seria o líquido, né? Isso aqui é como se fosse um tanque que está lá. E aí eu tenho cuidado de somar um pixel aqui para não apagar essa borda aqui, ó. Então, da esquerda, aquele cantinho da esquerda, eu somo 1 e a largura eu subtraio 2. Então, o efeito vai ser descontar um pixel à esquerda e descontar um pixel à direita. Certo? Eu parto dessa... não tem aqui, né? Eu parto de um ponto aqui, ó. Eu subtraio 1 aqui e subtraio 1 de cá. Então, a largura dele, no final das contas, é menos esse 1 e menos esse 1 aqui. Ficou a largura original menos 2. Mesma coisa para a altura, certo? Então, desenha em branco. Beleza. E aí, agora, pessoal, estou usando o map mesmo. Vou jogar como inteiro. O valor lá, a saída do conversor AD, que está limitada de 0 a 4095, ela vai agora de 0 até a altura menos 2. Sempre lembrando de descontar essa margenzinha, tá? Isso aqui poderia ter... Você poderia fazer funções para ficar menos repetitivo, vai? Essa parte de ficar toda hora soma 1, subtrai 2 e tal, né? Aí aqui eu coloquei 2 limites. Até 1000, o valor, né? Eu quero que fique vermelho. Até 3000, amarelo. E acima de 3000, verde, tá? E detalhe, para complicar, eu não coloquei a cor do líquido como um todo. Eu separei em 3 faixas, vocês lembram lá? Que aí a gente cobre tudo. E esse tipo de decisão contribui para o Flickr também. Mas tem como resolver o Flickr. É só refatorar algumas coisas aqui. Então, o que vai acontecer? Primeiro, se a altura, depois do map, né? O map vem lá da saída do potenciômetro. Se a altura que eu tenho que jogar lá no tanque, então agora esquece potenciômetro, sobrou só pixels. Se for menor que aquele limite, que é referente ao 1000, né? Deu tantos pixels. Referente ao 3000, deu tantos pixels. Se for menor que aquele primeiro limite, o que ele vai fazer? Ele vai preencher um retângulo de vermelho, o último parâmetro aqui é a cor. E aí vamos às coordenadas, sempre partindo da esquerda. A largura sempre largura total menos 2. E as coordenadas, ó, vamos ver se vocês compreendem essa conta aqui. Aqui eu vou precisar, deixa eu ver. Não, eu vou fazer por aqui, mais fácil. Finge que vou fazer um retângulo aqui, finge que ele é o tanque, tá? Já descontando mais 1, menos 1 lá. Eu parto desse ponto aqui, tá? Lembra que o eixo Y anda para baixo. Aí, gente, a seta vai ficar muito pequena aqui. Deixa eu só fazer um negócio rapidinho aqui, vamos lá. Drawing. Deixa eu ver se agora dá para enxergar. Vou desenhar umas setas. Se eu partir daquele ponto e somar a altura do tanque, ó, a partir daqui somei a altura do tanque. Vim parar aqui. E agora eu vou voltar a altura referente ao valor lá que eu fiz pelo map, né? Então eu venho daqui, somo isso aqui e subtraio isso aqui. Eu venho parar aqui, ó. E é aqui mesmo que eu quero começar a desenhar meu retângulo vermelho, certo? Então, parte daqui, soma a altura e volta o valor para chegar na coordenada aqui, ó, certo?
Essa é a única parte complicada mesmo da matemática que eu falei. Com desenho talvez ficou mais claro. E aí você passa sempre o canto superior esquerdo e depois a largura e a altura. A altura, nesse caso, quando é menor que 1000, é o próprio bar height, né? E fica em vermelho. Tá. Agora, se passar da faixa que era para ficar vermelho e chegar, por exemplo, aqui, ó, aqui no meio, né? Aqui é de 0 a 4.095. Finge que ficou 2.000 e alguma coisa, tá? Aí o que que acontece? Eu tenho que, finge que o vermelho acabou aqui, ó, tá? Por exemplo. Eu tenho que fazer um retângulo vermelho dessa altura. Então agora quanto que eu vou subtrair lá? Eu vou subtrair exatamente o nosso limite 1. Aí eu chego nessa coordenada aqui e desenho um retângulo. E depois eu tenho que desenhar o amarelo, tá vendo? Só que a altura do amarelo agora não vai ser o bar height inteiro, vai ser o bar height menos essa parte aqui que já ficou lá de vermelho, certo? Eu tenho que subtrair isso aqui, ó. Tem que pegar o total menos essa alturinha aqui. Então, olha lá como que ficou. Ó. Primeiro desenhar aquele retângulo vermelho. Parte do topo, soma a altura, volta limite 1. Né? E qual a altura? Limite 1, de vermelho. Fiz essa parte aqui ficar vermelho, tá? Quiser, posso fazer assim, ó. Tô só um pouco preocupado com o horário aqui, peraí. Ah, ele falou que não tá closed. Vai ser difícil, mas enfim, aqui ficaria vermelho, vai, ó. Pronto, agora vai. Nossa senhora, Solid. Tem dia que o trem tá mais lento mesmo. Então, ele coloriu isso aqui de vermelho. A altura que ele vai ter colorido amarelo não é o limite 2, aqui é o limite 1 e aqui é o limite 2, né? Aqui é o bar height, na verdade. O limite 2 está um pouco mais acima. Por exemplo, aqui, ó. Né? Podia até colocar aqui um L1, para vocês entenderem. Aqui é o nosso limite 1. Nossa senhora. Tamanho 25 também, peraí. Aqui é o L1, tá? Aqui é o L2, deixa eu colocar tamanho 16. O L2 está aqui. E nesse exemplo que eu estou falando, o bar height ainda é menor que aquela área amarela. Ele não passou dela. Então vai ter um amarelinho, mas não vai chegar até aqui. Então ele vai desenhar o retângulo vermelho e depois, olha só, ele vai subtrair o bar height, né? Para chegar nessa coordenada aqui, ó, aquela mesma sacada. Vem aqui e volta, só que aí volta o bar height. Vem até aqui, ó, né? Beleza? Estou com essa coordenada aqui. Eu preciso especificar a altura do retângulo. Não é a altura do bar height, é bar height menos o limite 1. Tá vendo? Tem que descontar essa alturinha aqui. Aí, ó, bar height menos limite 1. Usando o mesmo raciocínio, a gente faz isso para o caso onde ele passou do limite 2, aí eu tenho 3 retângulos. O vermelho, travado lá no limite 1. O amarelo, travado lá no limite 2. E aí a alturinha que vai ficar amarela é justamente o L2 menos L1, essa alturinha aqui, e o remanescente, tá? Que no caso vai ser o bar height menos o limite 2, imagina que o potenciômetro deu aqui, ó. Então eu vou pegar essa altura total e vou subtrair o L2 aqui, ó, a altura do L2. Então o remanescente vai verde, que pode ir até o final lá, eu sei que o último é o 4.095. E vem a pausa aqui de 100 milissegundos. Vou precisar, gente, mais uns 10 minutinhos, 15 no máximo, só para fazer a parte dos botões, tá? Vocês estão ainda comigo? Como é que é? Por mim, sim. Pode ser, gente? Em todo caso, está gravando aqui. Realmente só faltou essa parte do touch mesmo, é rapidinho. Para o touch, gente, tem umas bibliotecas de botões, tá? Que eu, para ser bem sincero, na época que eu trabalhava, eu fiz poucas coisas com touch, mas não tinha essa biblioteca não, tá? Mas eu andei olhando bastante ela, dando uma boa lida na documentação dela, e eu acho que ela não tem uma integração automática com o touch, ela tem a lógica do botão e a lógica de desenhar, tá? Então, o que acontece, ó? Quando você instala o TFT-SPI, já vem com essa classe button, eu criei 2 botões aqui, tá? E aí no nosso setup aqui, eu vou colocar uma função render buttons, que vai renderizar os botões. Então vamos ver o que isso faz. Aliás,
Olha, o certo seria init button, porque eu também no começo achei que quando você fazia isso já desenhava lá, mas não é bem isso não. Vamos pegar elas aqui, ó. Então vou chamar de init buttons. O botão 1 tem um monte de argumento aqui. Você tem que passar o display, que ele acessa, ele usa a interface do display para desenhar, né? Aí você passa o X e o Y do centro, você passa largura e altura. Tem uma outra forma, up left, que aí você passa o corner, né? O canto superior esquerdo, mas eu estou usando pelo centro mesmo. Passa largura, altura, e vem um monte de cor. A cor da borda do botão, a cor de preenchimento do botão, e a cor do texto do botão. Aí depois vem a string com o texto dele e aqui um fator de escala para o texto. Tá? Então aqui eu coloquei tamanho 2. Beleza, fator de escala 2. E fica assim, o init buttons é só para isso mesmo. Os botões vão ficar mexendo na tela mesmo. Depois disso, vem toda essa parte do touchscreen. Eu vou colocar aqui, ó. Só que eu vou explicar primeiro o desenho dos botões e por último o touch, tá bom? Aí falta só mais isso mesmo. Então é incluir lá a biblioteca, criar as variáveis, né? Inicializar com esses parâmetros o display, coordenadas do centro, dimensões, cor de borda, preenchimento, o texto e o tamanho do texto, né? Esse tamanho, esquece o 10, 12 lá do Word, que aqui é outra escala, tá? Bom, vamos lá. Antes aqui do valor numérico, vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Primeira coisa, para renderizar o botão, você tem que chamar o método drawButton. Aí ele usa aquelas coordenadas, faz as contas e coloca na tela, tá? E aqui eu estou usando a fonte 2, é uma fonte ligeiramente maior que a fonte 1. Então, repare que aqui eu coloquei a fonte 2 e para o valor numérico, que é grandão, a fonte 8. Tá? E o text size do grandão é tamanho 1. O 1 da fonte 8 já é enorme. Tá? E no caso da fonte 2 é o tamanho 2, que ficou o tamanho legal aqui para o exemplo. Tá? Então, essa aqui é a parte de desenhar o botão. Só isso. Agora vamos ver a parte do touch para finalizar. Ficou meio corrida a aula. E, obviamente, a gente vai acabar fazendo um negócio muito simples, né? Só para ter uma noção de como é que funciona, mas eu acho que dá uma base para vocês depois brincar mais para frente, né? Então, gente, quando você, lá no arquivo .h, configura direitinho o pino do touch, aqui, ó, o chip select dele pelo menos, essa biblioteca ela é toda dinâmica. Os métodos que vão aparecer depende do que você colocou lá no arquivo de cabeçalho. Aqui, de certa forma, eu ativei o touch. Então, aparece para mim esse método getTouch. O getTouch, ele recebe endereços, ó, ele precisa de ponteiro aqui, tá? Para duas variáveis do tipo inteiro de 16 bits. Claro, o touchscreen é 480, já não cabe em 8 bits, né? Para isso, touch X e touch Y, eu preciso declarar elas. Vou colocar aqui mesmo, quer ver? Ó? O int 16t, touch X e touch Y. Vou deixar assim mesmo, tá? Então ela recebe ponteiro, aqui passa como endereço, justamente porque ela vai tentar escrever nessas variáveis, tá certo? Beleza? E ela retorna um booleano, que dá verdadeiro quando encontrou o touch, né? E aí essas coordenadas você vai usar. Se essa função der false, significa que ele não detectou o evento de pressão na tela, né? E nem mexeu nesses valores aqui. Espera aí rapidinho, pessoal. Aline, tem alguma coisa queimando? A impressão minha. Ah, tá. Não, eu senti um cheiro de queimado, mas não é nada, não. Isso aqui era só para depuração da serial, não vamos precisar preocupar com isso. Aí, pessoal, só um cuidado que tem que ter, né? Isso eu descobri também enquanto eu estava mexendo. Eu coloquei aquele na serial para entender melhor o que estava acontecendo, tá? O 0 dos botões fica aqui, ó. Tá? E o 0 da tela é lá em cima. Tá com um lag aqui, eu vou até fechar esse vídeo aqui, acho que vai dar mais certo. Opa, é Q, né, que aperta. Então, tem que ficar esperto. Deixa eu voltar aqui. Para não conflitar essas coordenadas. Então, eu vou pedir para o botão, né, verificar se o lugar onde foi detectado o toque corresponde ao interior do botão, né?
Para o X tranquilo, ele se vira com isso, e para o Y vai dar errado, porque o Y do touch é invertido. Então, eu só peguei aqui a altura total, né, menos o touch Y. O Y, o eixo aqui do touch é igual ao da matemática, o da tela é invertido. Então, eu tive que fazer essa inversão, né? Se o botão 1, né, contém o ponto onde foi detectado o touch, ele vai mudar aquele flag booleano de mostrar atenção ou mostrar o valor do conversor AD. Ele joga, se achou o botão 1, joga para falso, vai mostrar o AD. Se achou o botão 2, joga para true, então vai mostrar volts. Isso aqui, pessoal, você pode usar depois um isPressed, mas eu não usei não, tá? Você pode chamar o ponto press e passar se ele está pressionado ou não, para depois alguém que for usar o botão chamar o método isPressed para verificar se está pressionado ou não. Aqui, nesse baixo nível, por fim, eu só ia precisar desse booleano mesmo, ficou assim, tá? Então, o código mesmo completo é esse. Você vê, tem a introdução, aqui ficou meio extenso numa função só, mas tem toda a parte de coordenadas, os eventos de toque, os botões, o desenho dos botões, né? A exibição do valor numérico referente ao potenciômetro e uma escala gráfica. Vocês poderiam depois até fazer um osciloscópio, né? Em tempo real, assim, fica bem legal. Mas hoje é só isso mesmo. Vamos só fazer o upload aqui dessa última versão, para vocês verem o funcionamento. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, não vai cair no trabalho, tá? O laboratório, como a gente tem toda a limitação, eu aproveito para explorar coisas, né, mais complicadas, mas aí também eu exijo só um relatório depois. Precisa aprender com detalhes como fazer. E, novamente, vou deixar registrado aqui que eu acho que hoje em dia o melhor é fazer via Android. Você vê quando você compra o Echo Dot lá da Amazon, ele até vem com relógio lá, né? Mas não vem com touch mais, é pelo celular. A câmera de fazer vídeo 360 da Xiaomi, que eu tive que usar no começo desse semestre letivo, o pessoal estava fazendo uns vídeos 360 do laboratório, também não tem display nenhum. É só no celular. Ela só tem botão lá. Não mostra. Tem um LED para indicar se está conectado no Wi-Fi, se a bateria está acabando, mas o resto acabou. Então, existe essa tendência de, ao invés de gastar energia fazendo um touchscreen, botões e tal, você aproveitar o celular e deixar o micro cuidar só da parte que realmente teria que ser com ele. Deixa eu reiniciar aqui. Aí, ó, vocês estão vendo direitinho? Vem lá a introdução, imagem, texto, texto grande, potenciômetro e botões. Ó. Vamos ver no AD? Vamos. Vamos ver, atenção? Olha lá. 2,29 volts vai até 3,3 e começa aqui do 0. E os retângulos com aquela lógica lá que, enfim, não sei se é essa que vocês queriam, mas só para mostrar mesmo, uma aplicação mais gráfica, né? Tranquilo? Beleza, Leandro. Legal. Certinho, então, gente. Vou deixar vocês encerrar essa sexta, eu também tenho que ir. Muito obrigado, vou encerrar a gravação aqui e para alguns até terça, para outros até sexta. Valeu, boa noite.